do TCU. O resultado de relatório do órgão aponta irregularidade. Cíntia, dessa vez os auxílios pagos no governo Bolsonaro a taxistas, a empresas cooperativas, é isso? Explica pra gente, Cíntia, a apuração que você traz direto da capital federal. É isso, Ananias. No ano passado, uma proposta de emenda à Constituição instituiu um benefício para taxistas e para as TACs, que são transportadoras autônomas de carga. Esse pessoal, segundo os integrantes do governo que defenderam esse benefício, sofria prejuízo, e isso é fato, com os constantes aumentos nos preços dos combustíveis. Então, essa PEC liberou esse dinheiro. Era uma dinheirama. O total, 7 bilhões e 400 milhões de reais. Essa auditoria foi divulgada hoje. A relatoria foi do ministro Benjamin Zimler. Segundo a assessoria do Tribunal de Contas da União, foram encontradas irregularidades e, por isso, o ministro Benjamin deu ao Ministério do Trabalho, o prazo de 90 dias para fazer a revisão em pelo menos 4 mil benefícios de taxistas e também dos responsáveis por essas transportadoras que receberam esse benefício. Esse dinheiro era uma espécie de auxílio somente para essa categoria. Eles recebiam R$ 1.000 e receberam efetivamente de julho a dezembro do ano passado. Um daqueles auxílios que o ex-presidente criou com o intuito meramente eleitoral. E agora é mais um prejuízo para os cofres públicos. O que o Tribunal de Contas apurou? Provavelmente, claro, isso é apenas um indício, é por isso que a revisão será feita. A revisão vai ser feita nesses 4 mil, onde foram encontradas irregularidades, que teriam desviado o objetivo final, o objetivo final desse benefício. Seria provocado pelo quê? Provavelmente pessoas que nem eram taxistas, nem eram de transportadoras, de alguma forma conseguiram burlar esse benefício e acabaram recebendo esse dinheiro. Agora, impressiona de fato o volume, né? O volume de recursos, porque a gente sabe que no Brasil não foram só os taxistas e também esses responsáveis por essas transportadoras, né? Cada um de nós, consumidores, também sofreu muito com os constantes aumentos nos preços de combustíveis, sobretudo nesse período. E outro aspecto interessante também é que essa mesma PEC, ela decretou emergência no Brasil por conta do aumento no preço dos combustíveis, porque geralmente a emergência ela é decretada quando existe um fator climático relevante, uma seca, uma grande enchente, ou no caso uma pandemia, por exemplo, que justifica. Mas aumento no preço de combustíveis, quer dizer, algo que o próprio governo tinha o poder de modificar e de tentar resolver, então embutiu lá nessa PEC e acabou dando certo, funcionou, tanto que esse dinheiro foi liberado nesse período de julho a dezembro do ano passado, Ananias. Nós temos, inclusive, uma cartela com o resumo desses indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União, especificamente nesse auxílio para taxistas. O pagamento irregular, 3.268 taxistas e 807 transportadoras, totalizando 4.075. Valores para transportadores, 5,4 bilhões de reais com B de bola e para taxistas, 2 bilhões de reais. É uma receita, Apoliana, que tinha muito cara que ia dar nisso. Por quê? Foi uma concessão feita pelo governo de forma atabalhoada, de olho no processo eleitoral, no intuito de atender. Existia de fato uma demanda, uma necessidade deste auxílio, mas, pelo que aponta o TCU agora, faltou isso ser feito da forma correta. Faltou critério, faltou ter o zelo com o recurso público na hora da destinação dos recursos, e agora está aí. 7,4 bilhões de reais em valores pagos de forma irregular. Ananias, e não foi só esse programa do governo federal, à época do governo de Jair Messias Bolsonaro, que a gente viu
essa forma de agir pensando no processo eleitoral, utilizando a estrutura do Estado, quando a gente fala em programas, nesses benefícios financeiros que estavam sendo concedidos, claro, parte da população estava precisando, estava ainda com dificuldades por conta de toda a crise financeira que foi deflagrada em razão da pandemia da Covid-19. Foi uma crise em saúde, foi também uma crise na economia no mundo inteiro, mas faltou o critério porque se pensou muito pouco em quem de fato seria beneficiado com esses auxílios. A gente lembra daqueles consignados com o FGTS, o próprio Auxílio Brasil, que foi feito também aqueles R$600 sem previsão para o ano seguinte, com data de validade, e que também se identificou muita gente que recebeu pagamentos indevidos. Então, foi a falta de zelo com a coisa pública, pensando, a gente viu a oposição à época denunciando unicamente no processo eleitoral, e o TCU, claro, vai tirar essa limpo, vai tomar nota para a gente saber o tamanho, até onde foi esse rombo e quanto custou a irresponsabilidade de alguns gestores. E esses recursos que foram empregados de forma irregular, Ari, talvez tenham faltado até quem tinha o direito, de fato, de receber e terminou ficando de fora do programa. Ananias, foram mal gastos, além de terem sido medidas desse pacote de bondades do então presidente Bolsonaro visando única e exclusivamente viabilizar sua reeleição, foi mal gasto, como agora os órgãos fiscalizadores estão apontando. Esse escândalo que a Cíntia traz, você vê pelo número de beneficiados, né? O número total aí na cartela é menor que o número de taxistas só em Teresina. Só em Teresina. Então você vê a má distribuição, o que sinaliza desvio também. Mas a gente soma nesse pacote de bondades esses recursos vultosos para os profissionais taxistas que não chegaram efetivamente à ponta, a quem realmente precisava, os taxistas que precisavam, que passaram por maus bocados devido àqueles preços astronômicos da gasolina. Mas a gente soma essa liberação ao escândalo da Caixa Econômica. Gente, quase 11 bilhões de reais liberados a fundo perdido, o governo sabendo que as pessoas que estavam pegando não tinham como pagar, quer dizer, nem eram pessoas todas que necessitavam. Houve ali um desvio flagrante, ele quase leva à falência o maior banco estatal do país, um banco que é um banco de caráter social, é um banco que financia moradia, é um banco que guarda os nossos recursos do FGTS. Isso é um crime de lesa pátria, você atentar contra a saúde financeira de uma instituição como a Caixa em nome de uma reeleição. Alessio? É importante lembrar também, Ananias, que além desses pontos políticos, a gente tem que lembrar que o governo passado ele sofria muito recorrentemente de ameaças, né? Os caminhoneiros eles ameaçaram por diversas vezes deflagrar greves. Essas greves a gente já viu que impacta diretamente na economia, uma economia que já vinha fragilizada por conta da pandemia de Covid-19. E aí, além de tentar cooptar esses votos, tentava também impedir novos protestos que acontecessem nas rodovias brasileiras. Essas ameaças elas foram constantes logo após, quando chegou o período da eleição de fato. A gente viu, inclusive, líderes desses movimentos de caminhoneiros, de taxistas também aderindo, entrando de cabeça na campanha do ex-presidente Bolsonaro. A gente viu que o resultado não foi o esperado. Sim. Mas, na época, ele conseguiu conter essas ameaças, conseguiu conter a realização desses protestos, assim dando andamento naquele final de governo. Osmando? A Cíntia trouxe uma expressão de estranhamento ao fato de que eles usaram como argumento a situação de emergência por conta do preço que os combustíveis estavam naquele momento. Então, o Tribunal de Contas agora sabe muito bem disso, que o uso da emergência como um clamor foi simplesmente uma tentativa de malandra de convencimento para que a medida fosse aprovada com esses recursos bilionários que seriam logo depois fraudados. Então, é mais uma que fica por conta desse governo desastroso e irresponsável que tem que pagar pelos erros cometidos, e esse é o escândalo realmente
e junto ao da Caixa Econômica, como o Ari bem levantou, precisa realmente de punição severa para que isso nunca mais volte a acontecer. Cíntia, aí a partir de agora, da divulgação desse relatório, da conclusão do levantamento, o ministro determinou o prazo de 90 dias para a revisão. Como é que se procede daqui para frente, até o ponto de possível punição de responsáveis? Como é que se dá esse trâmite? Olha, o mesmo trâmite que está sendo adotado no caso do Auxílio Brasil, que o Ari lembrou, no caso dos recursos do FGTS que foram usados naqueles empréstimos, vai ter uma trabalheira danada para os representantes desses ministérios e órgãos públicos fazerem toda essa revisão. Não é pouca coisa, se você colocar isso, cada ministério praticamente tinha um programa que oferecia algum tipo de benefício. Esses são os resultados que estão aparecendo de auditorias ou então de levantamentos que foram feitos. No caso do Auxílio Brasil, por exemplo, assim que o ministro Wellington Dias chegou, logo ele fez esse levantamento, então já se sabia que houve um número muito grande de pessoas que receberam esse auxílio. A gente viu coisas assim escandalosas, como políticos que recebiam. No Brasil inteiro pipocaram casos nesse sentido. É ruim porque os órgãos vão precisar fazer isso, e eu digo ruim no sentido de que, num momento como esse, né, que o país tem que realmente avançar, preciso fazer isso porque são recursos públicos, né? Você imagina a força que deve ser desprendida por quem deveria estar focado na gestão dos seus ministérios para fazer todo esse tipo de levantamento, para fazer todo esse tipo de atitude que precisa ser feita para zelar pelo dinheiro público. Então, de fato, é uma perda de tempo, de energia muito grande, porque se herda uma gestão com vários problemas. E aí, repito, problemas gerados por conta desse viés eleitoral que marcou o último ano desses programas da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parabéns, Cíntia, pela informação, pela apuração aqui, exclusiva para a gente no Ciência Política. Detalhes está lá no portal meionorte.com. A Cíntia já produziu material para a coluna dela, você confere, acompanha lá, tá tudo para você conferir.